Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde 80/20. O meu nome é Maria e hoje tenho a companhia da Rita Melo Peixoto. A Rita é psicóloga, mas apesar de estar focada agora na parte clínica, já trabalhou em múltiplos contextos profissionais. Assim que foi mãe, ficou encantada pelo mundo da maternidade. Desenvolve o seu trabalho na área de psicologia clínica e perinatal, onde se tem vindo a especializar. E acima de tudo, é mãe da Maria Francisca, a principal motivadora para a mudança de trabalho da Rita. Apesar da maternidade ser complicada, não tem de ser vivida em alerta máximo. E neste episódio, a Rita mostra como é que nós podemos regular a nossa ansiedade nesta nova fase. Confesso que eu sempre quis trabalhar em algo relacionado com crianças, inicialmente. Também muito fruto da minha experiência pessoal, tive aqui alguns problemas de saúde que me obrigaram a passar grande tempo com médicos pediatras e então, sempre foi algo que gostaria de trabalhar com crianças. Pronto, entrei em psicologia com essa perspectiva e confesso que ao fim do primeiro ano de licenciatura pensei em desistir do curso porque estava a fugir muito daquilo que eu tinha imaginado que era a psicologia e o curso em si. Mas ainda bem que não o fiz. No segundo ano foi literalmente o cair da ficha e perceber, não, é exatamente isto que eu quero, portanto, bora lá, vamos continuar. A partir do momento em que eu entro no segundo ano, também tenho esta perspectiva de querer trabalhar na área de clínica. Portanto, desde muito cedo no curso que já tinha essa perspectiva. Entretanto, terminei a minha licenciatura e a área da saúde da mulher acabou por estar sempre muito relacionada aqui com o meu percurso académico. Fiz uma monografia dirigida para a área da violência doméstica contra a mulher. Entretanto, fui para um mestrado em Psicologia Clínica e a minha monografia não, desculpa, a minha tese de mestrado foi direcionada aqui para a menopausa, portanto fiz um estudo em centros de saúde para mulheres nas diferentes fases da menopausa. Foi um tema que eu gostei muito de trabalhar e ainda hoje tenho um gosto especial por ler e estudar muito sobre essa área. E, portanto, a saúde da mulher acabou, no fundo, por estar aqui sempre muito relacionada com o meu percurso académico. Entretanto, deparo-me com a primeira experiência, que é o estágio curricular, num ambiente que não tem nada a ver com clínica, nem com saúde da mulher, mas sim em contexto comunitário. Eu fiz o meu estágio numa casa de acolhimento de crianças e jovens em risco. Confesso que inicialmente não era de toda a área que eu queria trabalhar, portanto criei ali alguma resistência e a minha orientadora na altura sentou-se comigo e disse: Rita, dê uma oportunidade porque é realmente um contexto muito rico. E assim foi, acabei por dar essa oportunidade e apaixonei-me mais uma vez por aquilo que era não só o trabalho do psicólogo, mas acabei também eu própria por desconstruir aqui muita visão do que é a psicologia em contexto comunitário e neste contexto específico. Porque não envolve só estarmos num gabinete a atender as crianças ou a atender adultos ou o que quer que seja. É um trabalho multidisciplinar, é um trabalho muito transversal e que me deu muita bagagem, não só enquanto profissional, mas também como pessoa. Também confesso que esta resistência partiu muito no início daquilo que ouvimos da sociedade, das casas de acolhimento. Existe sempre uma conotação muito negativa associada às casas de acolhimento e acho que passar por essa experiência acabou muito também por mudar a perspectiva que eu tenho e atribuir uma importância enorme a estas instituições, porque realmente fazem um trabalho muito de proximidade, um trabalho muito exigente e muito necessário acima de tudo. E pronto, acabei também por me apaixonar por essa área. Fiz algumas formações também dirigidas nesse contexto. Entretanto, termino a minha tese, isto em 2018, portanto, começa a saga da procura de estágio profissional. Não é? Todos os psicólogos que estiverem a ouvir este podcast vão se identificar. É literalmente, como se costuma dizer, passar as passas do Algarve, não é?
porque é realmente é muito exigente, é um constante correr atrás de oportunidades e de encontrar um lugar onde nos aceitem e foi realmente um ano muito exigente, estive um ano em procura. Efetivamente, quando estava a fazer quase um ano, recebo uma chamada desta instituição a perguntar-me se eu teria interesse em fazer lá o estágio profissional. Pronto. Coincidiu também com uma resposta de outra IPSS na mesma área de eu ficar selecionada para a vaga, ou seja, eu vi-me aqui deparada, se até então não existia nenhuma oportunidade, de repente existiram duas ao mesmo tempo e eu tinha que optar por uma e optei por dar a preferência àquela que eu já conhecia. Pronto, fiz o meu estágio aí, não tinha muito contacto com clínica sem ser com crianças. E esse contexto também depois acabou por ser muito rico. Porquê? Porque eu trabalhei em contexto de pandemia. Ou seja, a pandemia cá em Portugal começou em março e eu começo o meu estágio em junho de 2020. Pronto. Confesso que foi muito exigente na altura, mas acho que acabou por também o próprio contexto permitir que não só equipas, mas também os utentes da casa criassem ali uma união diferente durante o confinamento, não é? Estávamos muito mais próximos, mais resguardados. Pronto, entretanto, permitiram que eu tivesse aqui contacto com a parte clínica e permitiram que eu criasse lá dentro o gabinete de psicologia, onde eu estava a prestar apoio psicológico aos colaboradores da instituição. E foi assim que comecei a ter o primeiro contacto em contexto clínico com adultos. E realmente percebi, ok, se calhar é mesmo por aqui, afinal não quero mesmo trabalhar com crianças, quero mesmo trabalhar com adultos. E pronto, e começou muito por aí. Entretanto, eu também comecei a investir em formação. Antes de sair do estágio, comecei uma especialização, já com o objetivo de querer efetivamente partir para a prática clínica com adultos, e então tentei procurar aqui consolidar um bocadinho mais do conhecimento. Termino o meu estágio, venho embora, não é? E começo nova saga de procura de trabalho e de oportunidade. Na altura estava muito difícil começar não só a prática clínica privada, mas também de encontrar oportunidades da minha área. E então pensei, ok, porque não? Já que estou aqui neste tempo sem encontrar nada, inscrevi-me no SNS 24, estive a prestar aqui apoio na linha de triagem na altura de Covid, estive cerca de meio ano. Entretanto, ao fim desses 6 meses, surgiu aqui uma oportunidade de entrar por uma empresa de consultoria na área de recursos humanos, áreas que não têm nada a ver com aquilo que eu já tinha trabalhado, uma nova experiência. Também era algo que eu queria ter muito conhecimento e pensei assim, ok, eu não conheço, é para uma área muito específica que eu tenho realmente experiência enquanto psicóloga, mas também quero aproveitar muito o sumo daqui. Então, bora lá, vamos aprender mais coisas novas. E pronto, foi uma experiência que correu super bem, adorei trabalhar nessa área, nesse contexto, porque a empresa também permitia que existisse um bom ambiente, existisse aqui uma grande articulação entre os diferentes profissionais na empresa e isso motivou-me bastante. Entretanto, comecei à procura, lá está, mais oportunidades nesta área e surgiu no final de 2022 a possibilidade de entrar para uma EPSS. Entrei para essa EPSS e pronto, percebi que eu trabalhava muitas problemáticas, não só o stress traumático, depressões, a ansiedade, e a ansiedade era um tema que estava aqui muito presente. E comecei realmente a direcionar o meu conteúdo já para aí e a minha prática clínica a direcionar mais para a ansiedade, que era algo que eu via de forma muito transversal a acontecer. E pronto, mantive-me nessa instituição até descobrir que estava grávida. Eu posso dizer-te que o descobrir que estava grávida aconteceu na pior fase da minha vida profissional,
porque eu já não estava realizada no ambiente onde estava, já não me identificava nem com valores, nem com... Já sentia que o meu propósito já se tinha esgotado lá dentro. Também não me davam grande margem para poder progredir, nem desenvolver muito mais para além daquilo que é o trabalho da parte clínica. E então acabei por ponderar muito bem, e assim que soube que estava grávida, disse não vais continuar neste ambiente, não vais continuar neste ambiente porque não estava toda a ser saudável. Conversei com o meu marido e ele super apoiou. Pronto, Rita, se não estás bem, bora lá, vais ter aqui. Eu já tinha aqui as minhas consultas online fora da instituição, portanto, ou seja, não ficava aqui totalmente descalça, não é? Ou seja, não iria trocar um trabalho para ficar sem nada. Foi assim que comecei também a continuar o meu trabalho na minha prática clínica. Tomei essa decisão assim com muita ponderação mesmo, mas foi uma decisão muito necessária, não só para mim, mas também para o estado em que eu estava, que era a gravidez, e acabei, no fundo, por lá está. Entretanto, a minha filha nasce, ainda não tinha surgido digamos, este chamamento, não é? Por falar sobre maternidade, porque considero que até levei uma gravidez muito tranquila, muito serena, mas a partir do momento em que ela nasce, há toda aqui uma reviravolta que acontece em termos emocionais, em termos de perspectiva, em termos de identidade, que no fundo me levou também a direcionar o meu trabalho para a área onde eu trabalho hoje, que é na área da perinatalidade e na área clínica também. Portanto, acabei no fundo por tentar conciliar estas duas áreas, a ansiedade e maternidade, que muitas das vezes estão aqui também relacionadas, e foi um bocadinho por aí, ou seja, o meu percurso, as coisas foram acontecendo e eu fui-me adaptando a elas e fui percebendo, ok, se calhar isto é interessante falar, isto até pode ser bom para quem me possa estar a acompanhar, e foi muito nesse sentido que acabou por surgir. Principalmente esta questão aqui da área da maternidade, que era algo que pronto, que era novo não só para mim, porque também me estava a descobrir enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto mãe, não é? E no fundo acabei por também direcionar um bocadinho o meu trabalho nessa área. O teu percurso realmente foi muito abrangente, vai, e acho que também acaba por te dar outra bagagem, não é? Trabalhar em diferentes áreas. Claro que eu também percebo, porque eu tenho muito bichinho clínico, não é? E gosto de pessoas e gosto de trabalhar com pessoas, mas também é bom ter-se experienciado esta parte mais comunitária e mais nas instituições, não é? Mas acho que depois também faz com que o teu trabalho atualmente seja mais rico, porque passaste por diferentes experiências, mesmo na questão dos recursos humanos. E eu achei interessante, estavas a dizer que a gravidez veio em má altura, não é? Porque não estavas satisfeita com o trabalho, mas eu estava-te a ouvir e eu a pensar, tipo, opá, veio mesmo em boa altura, não é? Porque já não estava a dar em nada. Foi quase como um sinal para vamos partir para outra, porque é agora ou então fica aqui durante mais tempo. Sim, foi um bocadinho por aí, ou seja, veio mesmo numa fase em que eu estava muito. E até estava a desenvolver mesmo questões físicas de saúde, nomeadamente gastrites nervosas, de forma constante. Porquê? Porque o nível de stress e de ansiedade era tão grande, que realmente a minha saúde física estava a começar a degradar-se. E quando surgiu de descobrir que estava grávida, pensei mesmo, ou seja, ou tomo agora a decisão, ou então vou continuar a aguentar isto, vou continuar a permanecer neste ambiente. E pronto, isso veio numa fase menos boa, mas acabou por ser o impulsionador da minha mudança efetiva. E ajudou-me imenso também a começar a construir esta perspectiva de que, ok, eu para conseguir proporcionar um bem-estar a este bebê que está a chegar,
E eu própria tenho que estar bem, porque senão não vou conseguir fazer, nem ter a estabilidade emocional, física que é necessário para conseguir nutrir este bebê e nutrir esta gravidez. E foi isso também que me ajudou, no fundo, a tomar a decisão de forma mais rápida e de forma mais imediata. Portanto, eu descobri que estava grávida, e ao fim de um mês já estava a entregar a carta de despedimento, porque já não permitia que aguentasse muito mais ali dentro. E pronto, e lá está. Acabou, no fundo, aqui por esta ansiedade toda dentro do contexto de trabalho, acabar aqui também por juntar a maternidade. No fundo, acabei por conciliar estes dois temas que trabalho atualmente. E sem dúvida que a ansiedade é algo que se manifesta muito na maternidade. Claro que pessoas que não vivem a maternidade também vivem a sua ansiedade, mas comecei-me a interessar mais, precisamente por estar a passar por essa perspectiva, por estar a passar por essa fase exigente. E então foi assim que começou a surgir a minha prática clínica nesta área. Tu sentes que, e desculpa esta pergunta, se calhar não tem bem uma resposta, mas sentes que se não tivesses ficado grávida que terias seguido esta parte mais específica dentro da Não, ansiedade? não, porque lá está. Não era algo que eu me interessasse particularmente por ler Ok. ou por descobrir. Foi efetivamente a maternidade que fez com que eu, ok, vamos se calhar ler. O facto de ter comprado também muitos livros durante a gravidez acabou, no fundo, por mudar aqui também um bocadinho a minha perspectiva, mas foi efetivamente a partir do momento em que a minha bebê nasce que eu tenha realmente o verdadeiro impacto que a maternidade tem no pós-parto. E foi aí, em muitas noites em claro, que eu percebi que, ok, se calhar a minha prática clínica vai ter que ir mesmo por aqui, porque estava realmente a ser muito exigente em termos emocionais, e percebi que também com pesquisa que não são assim tantos profissionais na área da psicologia que trabalham nesta área da perinatalidade. Somos cada vez mais, e ainda bem, porque realmente temos que ganhar espaço nesta área que é uma fase de vida extremamente exigente da vida da mulher, e ainda bem que isto está a acontecer, mas na altura, pronto, não encontrava assim grandes profissionais, um número muito grande, vamos por assim, de profissionais que prestassem apoio nesta área. E pronto, e foi assim que surgiu, porque se não tivesse sido mãe, claramente que não era, se calhar, um assunto ou um Ok. tema. Eu acho que nós também, quando vemos a necessidade, não é? E não vemos tanta resposta como queríamos para a nossa situação, para o nosso problema, às vezes tentamos, ok, vou ter mesmo de ir a fundo nisto, ou vou ter de me educar mais sobre este assunto, porque se calhar não encontro tantos recursos como eu queria, Sim, e acho que foi mesmo isso que depois também te levou nesse caminho. Eu acho também é uma área que, e eu digo isto porque é o que vejo em consulta, acho que as mulheres acabam por se focar muito na criança, não é? Seja antes do parto ou depois do parto, acaba por ser o tema central desse período. E então muitas vezes acabam por pôr as suas necessidades, ou o seu bem-estar, ou o que quer que seja, a sua saúde mental, física, etc., não totalmente em último plano, mas se calhar sempre com. Mesmo que não esteja em último plano, como é que eu vou explicar isto? No sentido de eu mesmo que não ponha isto em último plano, isto pode continuar a ser importante nesta fase, mas se calhar eu vejo isto como importante não para mim, mas isto é importante porque vai ter determinado outcome positivo para o bebê. certo. Mas aí estamos, lá está, a ignorar algo que é básico, que é se eu não estiver bem, não adianta eu dedicar toda a minha atenção ao meu bebê, porque vai sempre faltar alguma coisa. E por isso é que eu, não só nas minhas consultas, mas com todas as mulheres que eu me deparo que ou estão grávidas ou estão a pensar em engravidar, a prevenção é extremamente importante.
não só prevenção da saúde física, mas também prevenção da saúde mental, porque são as duas áreas que acabam por ter um impacto gigante durante a gravidez e principalmente depois no pós-parto, porque temos muitas questões que acabam por influenciar depois a forma como a própria mulher se vê, não só fisicamente, mas também depois em termos de identidade. Eu recordo-me, Maria, que eu tive a minha filha num domingo, eu já não me via ao espelho desde quinta-feira, vejo-me ao espelho depois de ter a minha filha e eu fiquei 10 minutos a olhar para o espelho a perguntar quem é que era aquela pessoa que estava ali ao espelho, porque não me reconhecia, não reconhecia aquela figura. Isso também foi um impacto muito, muito grande em mim, no sentido de, ok, se calhar vamos ter que começar a ter atenção a isto, o que é que isto quer dizer, e sem dúvida que a prevenção é fundamental. E eu acho que existe aqui ainda muita resistência, não sei se é de informação ou não, mas quando falamos na pré-conceição, pelo menos a perspectiva que eu tenho é, ok, vamos fazer análises anticoncepcionais, vamos fazer suplementação, ok. E a E preparação acabou. física? Sim. Preparação física, uma fisioterapia pélvica, um, O próprio treino, não é? o Sim. próprio treino exatamente adequado para aquilo que vai ser a preparação do corpo para aguentar uma gravidez em pós-parto. Eu acho que falta muito desta componente integrativa e desta componente multidisciplinar dentro da saúde física, porque isso acaba por depois ter impacto na saúde mental da mulher e na forma como a mulher vai percepcionar não só a forma como leva a gravidez, mas também a forma como vai olhar para ela no pós-parto. Okay? E pronto, e acho que é fundamental a prevenção, acima de tudo, principalmente quando se começa a pensar numa possível gravidez, quando ainda faz parte do plano dos pensamentos ainda, porque isso aí também já é pensar na maternidade, não é? Fazer este trabalho, acho que é super importante nesse sentido e tento sempre aconselhar o mais cedo possível, não ficarem só pelas análises, claro que é importante, não é? Perceber como é que está todo o funcionamento fisiológico, mas também de perceber como é que está toda a preparação do nosso corpo. Porque muitas das vezes o nosso corpo pode não estar devidamente preparado, e eu sou sincera, o meu corpo não estava preparado, porque o meu trabalho efetivamente é muito tempo sentada, muito tempo a dar consultas, e confesso que passei aqui por um período muito difícil em termos de recuperação física no pós-parto, precisamente porque também não havia esta consciencialização, nem a atribuição desta importância de preparar o corpo antes da conceição. E por isso é algo que eu aconselho sempre. Portanto, se puderem, apostem na prevenção, porque depois vai ajudar muito na parte da forma Da, como sim. da recuperação. E acho que mesmo, eu sei que estavas aqui a falar mais de termos físicos, não é? De treino, de pavimento pélvico, mesmo alimentação, mas mesmo a parte de, lá está, a gestão das nossas emoções, do nosso stress, Sim. também são coisas que, se não estiverem já desde o início minimamente orientadas, claro que não temos de estar sempre todos em pé, mas Claro. pelo menos não ser um desastre autêntico, não é? Se eu não tiver essa parte orientada, depois quando eu entrar na fase da gravidez, em que há mais variações hormonais, o meu corpo muda, pode ser uma coisa muito boa para mim, mas não deixa de ser mudança, e as mudanças têm sempre impacto em nós, quer sejam boas, quer não. Se eu já estou a entrar nessa fase com um pé atrás, ou numa preparação subótima do que seria o ideal, eu já vou estar sempre a correr atrás um bocadinho do prejuízo, porque depois, ok, com as variações hormonais, que vai ser mais difícil eu gerir o meu stress, com a variação do corpo vai ser mais difícil eu gerir também a minha autoestima e a imagem que eu tenho de mim. Por isso, se eu conseguir fazer isso numa fase em que eu não tenho outros fatores que podem aqui influenciar na negativa esta preparação, ótimo, Sim. não é? É um bocado como
eu preparar-me para correr antes de ter aqui alguma lesão, por exemplo, do que eu querer aprender a correr quando tiver uma lesão. Já me está a puxar para baixo e eu poderia ter começado muito mais cedo e com mais tempo e também com menos esforço meu. Claro que se calhar é menos esforço durante mais tempo, Sim. não é? Mas é sempre menos esforço. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E por isso é que eu também acabo, no fundo, por direcionar o meu conteúdo aqui também para esta questão da ansiedade na maternidade, que é algo que está sempre muito presente, não só na gravidez. Aqui questões do parto também estão sempre muito presentes, estas questões da ansiedade, do medo, principalmente medo associado à dor, que é algo que para mães da primeira viagem querem muito perceber como é que é a dor. E depois também aqui no pós-parto e nos primeiros anos de maternidade. Porque efetivamente, quando estamos a falar da ansiedade, as pessoas associam muito a uma conotação negativa, não é? Ou seja, porque realmente há pessoas que têm efetivamente esta dificuldade em sentir em gerir esta ansiedade, porque realmente pode ter aqui sintomatologia muito desconfortável e tudo que a ansiedade acarreta. Mas, na verdade, a ansiedade acaba, no fundo, por ser uma emoção natural, e acaba por ter aqui uma função muito importante, que é proteger-nos, não é? Portanto, vamos pensar aqui. Imagina que estás a atravessar a rua e vem um carro na tua direção que tu estás a perceber que não está a travar. O que é que vai acontecer? Não é? Ou seja, o coração começa a disparar, os sentidos acabam por ficar muito mais atentos, o corpo acaba por se preparar para reagir, e isto é a ansiedade a funcionar de forma Para o adaptativa, nosso bem, sim. para o nosso bem, para nos proteger. E sem ela acabaríamos por estar mais vulneráveis. Ou seja, a ansiedade acaba, no fundo, por ter aqui uma função adaptativa, no fundo, de nos alertar, nos preparar e nos ajudar a tomar decisões rápidas no momento. Okay? Agora, trazer isto para a maternidade. De repente, conhecemos-nos a ter que cuidar de um bebê que depende totalmente de nós. Okay? É normal que o cérebro acabe por ficar mais vigilante, mais sensível a qualquer tipo de sinal ou de perigo, mesmo que esse perigo não seja um perigo real, não é? E quando falamos especificamente nesta área da maternidade, que é a ansiedade, eu gosto sempre de referir que não há nada de estranho naquilo que as mães possam estar a sentir, porque muitas das vezes há esta ideia de que sou eu que estou a sentir isto, não é? E porque aqui Só está, eu é que não sei o fazer. não é? E é importante consciencializarmos que a maternidade é realmente uma das maiores transições e transformações de vida de uma pessoa. E quando nasce um bebê, não nasce só um bebê, nasce uma mãe também. Nasce uma mãe que tem que tentar perceber toda esta nova identidade que vem acompanhada com muitas mudanças e muitas ao mesmo tempo, sejam mudanças físicas, hormonais, emocionais, a própria relação, Sociais, sim. a própria relação do casal, a própria rotina, o próprio sono, não é? E também aqui uma responsabilidade enorme, que no fundo é, de repente, existe aqui um ser humano que depende exclusivamente de nós para sobreviver, não é? E portanto acaba no fundo por ser natural que o cérebro acabe por reagir a essa responsabilidade, ficando mais vigilante e mais atento. E muitas das vezes o que mães acabam por descrever é como se tivessem sempre o cérebro ligado, ou seja, como se estivessem constantemente a antecipar o que pode correr mal. Existem muitas mães, por exemplo, que verificam constantemente se o bebê está a respirar, não é? Esta hipervigilância, ficam muito ansiosas quando o bebê começa a chorar, e muitas das vezes, corrente desta fase comportamental, vem muito aqui também os pensamentos intrusivos, que é o que é que, e se algo acontecer, como é que será? Será que o bebê está a respirar bem? Será que está a comer o suficiente? Será que estou a fazer isto bem? Ou seja, existe aqui também, a própria mulher acaba por... já tem o peso da própria responsabilidade, ainda vem acrescentar mais este peso de ter que fazer as coisas bem, não é? E muito à luz daquilo que a nossa sociedade espera que as mães tenham como papel. E portanto, esta ansiedade no fundo acaba por
mostrar ou servir aqui quase como de alerta para garantir que o bebê está seguro, só que depois disso vem a culpa. Não é? Ou seja, se eu sinto isto é porque está algo de errado comigo, eu devia estar mais feliz nesta fase, tenho o meu bebê comigo, tem saúde, tem tudo, não é? E não é expectável que depois do nascimento de um filho seja só amor e alegria e unicórnios, não é? Porque isso não existe na realidade. É completamente natural sentir a ansiedade, não é falta de amor, não é falta de cuidado, é simplesmente uma resposta humana a este papel tão exigente que a mulher acaba por passar, no fundo, não é? E acho que foi muito daí esta questão da ansiedade que é importante as mulheres perceberem, acima de tudo, compreenderem de que é natural que isto aconteça nesta fase de vida e o primeiro passo, sem dúvida, é reduzir a culpa, normalizar esta experiência e, acima de tudo, acabar por viver a maternidade de uma forma mais leve, de uma forma mais presente e com menos medo daquilo que pode efetivamente acontecer, quando muitas das vezes os nossos pensamentos só nos estão a mostrar cenários negativos que na maior parte das vezes não acontece, não é? E acho que aqui, Maria, também é importante falarmos aqui um bocadinho sobre de onde é que vem esta ansiedade nas mães. Eu acredito também seja mais marcada, e desculpa interromper, Rita, acho que também, a meu ver, acho que é mais marcada quando é logo o primeiro filho, não é? Porque há muita coisa que é novidade. Eu quando penso em ser mãe, eu começo a pensar, tipo, ok, eu não faço ideia o que é que vou fazer, não é? O que é que vai acontecer, mesmo tendo todo o conhecimento teórico, há tanta variação, não é? E não sei como é que vou reagir, como é que vai ser a relação com a criança, e há muitas dúvidas, e acho que quando já é o segundo ou o terceiro, já passamos por aquilo, e nota-se logo em consulta, não é? Quando já é mãe de segunda ou terceira ou quarta viagem. E acredito que estes pensamentos também sejam mais frequentes, não é? Mas também acho que, mesmo não sendo em primeira viagem, acho que nas outras opções também pode acontecer, e até muitas vezes quase como comparação vá ao primeiro, não sei se faz sentido. Sim, sim. É? Ou alguma coisa correu pior com o primeiro e querem ter a certeza que não acontece e querem fazer tudo para que não aconteça, ou o primeiro até foi muito tranquilo e querem ter a certeza que este também sai tudo alinhado, e acaba por ser efetivamente um tema que acho que é mesmo muito presente nesta fase de vida. Sim, sim, e isso que tu dizes acaba por fazer sentido, porque efetivamente mais de primeira viagem acabam por ter muito mais presente esta questão, não só dos pensamentos, mas esta ansiedade, não é? Mães que já estão numa segunda, numa terceira viagem, enquanto mães, muitas das vezes o que acontece é gerir a relação com um primeiro filho ou um segundo filho. Okay? Ou seja, quando já existe um primeiro filho e vem um segundo a caminho, como é que eu vou gerir a minha atenção para o primeiro? Como é que eu vou gerir o segundo? Ou seja, é um tipo de ansiedade que acaba por ser mais dividido, não é? Não é, Okay. não Sim, é sim. numa única direção. E como é lógico, acaba também por ter muito impacto depois, porque a mãe acaba por ter que se desdobrar, não é? Nestas relações múltiplas em contexto familiar, não é? Porque para além de mãe é esposa, para além de esposa é filha, para além de filha é mãe, vamos imaginar, do X, é mãe do Y que vem a caminho, portanto é toda uma reestruturação que a mulher acaba por ter que fazer, não é? E a ansiedade, no fundo, acaba por estar presente, mas se calhar com outro tipo de preocupações que não numa primeira viagem. E aqui, como eu estava a dizer, acho que é interessante perceber que há muitas mães que acabam por dizer: eu sinto-me ansiosa, mas não sei bem o porquê, não sei bem porque é que isto está a acontecer. E a verdade é que muitas das vezes esta ansiedade não vem só de um fator. Okay? Ela surge no fundo de uma combinação de vários elementos do contexto em que estas mães vivem. E um dos fatores que eu
que eu acho que acontece, no fundo, por aquilo que eu vejo na prática clínica, é efetivamente o excesso de informação. Hoje em dia temos acesso a uma quantidade enorme de informação sobre a maternidade. Há livros, há podcasts, há cursos, há blogs, há redes sociais, há especialistas em todas as áreas. E isto é muito útil, certo? Não podemos tirar esse valor, é realmente muito útil, mas também pode ser aqui bastante difícil ter que gerir, porque muitas das vezes nós vamos ver profissionais dentro da mesma área que acabam por ter formas de comunicar diferentes e se calhar posturas diferentes, que no fundo, quando vês o conteúdo ou quando vês a informação, pensas assim, ok, mas é melhor eu fazer desta forma ou desta? Okay? E acabas no fundo por viver um bocadinho refém daquilo que é tentar perceber qual é a forma certa de fazer as coisas. E a verdade é que não existe forma certa, ok? Existe a informação transversal que a literatura assim o diz, Apoia. Uhum. apoia, mas depois aquilo que tu fazes na prática vai muito depender não só da forma como tu estás a viver a maternidade, mas também vai depender muito do bebê que tu tens, não é? E portanto, dou muitas vezes por mim a ter que lidar em consulta com questões de será que devo pegar muito ao colo? Será que não? Será que devo criar rotinas logo desde muito cedo? Deixo fluir as coisas? Se devo dormir com o bebê ou não? Portanto, existem tantas opiniões diferentes e tantas visões diferentes sobre um mesmo assunto que no mundo acaba por ser difícil à mulher depois também confiar nas próprias decisões e perceber o que é o melhor para o bebê ou não. Isso também acaba por trazer muita ansiedade. Depois, o que é que também é importante aqui? Outro fator que eu considero que é importante é a idealização da maternidade, principalmente Pois eu estava a pensar nisso, estavas a falar do excesso de informação e eu a pensar tipo, o quão ansiogénico, e eu ainda não sou mãe, mas mesmo não sendo já consigo prever isso, o quão ansiogénico é eu se calhar ter um bebê ou que não dorme a noite toda ou que chora mais do que eu acho que é suposto e depois vou ao Instagram, não é? E tem um bebê todo sorridente, que dorme às 10 horas e que quase já anda sozinho, mal nasceu. Não é? Isso também depois nos dá muita ansiedade, é o que é que eu estou a fazer que não está a fazer com que o meu seja assim. Exatamente, ainda causa mais pressão aqui no papel que a mulher está a desempenhar, não é? E realmente esta questão das redes sociais acaba por ter um impacto gigantesco na forma como a mulher se vê enquanto mãe, porque lá está, como estavas a dizer, abrimos o Instagram e vemos mães, primeiro com corpos em pós-parto de 3 semanas que é impensável chegarmos ali, não é? E isso aumenta automaticamente aqui a comparação, não é? Bebés muito tranquilos, casas muito organizadas, não é? A roupa sempre limpa, dobrada. Exatamente, momentos sempre felizes, não é? E raramente vemos o outro lado, que é o cansaço extremo, as noites mal dormidas, as dúvidas constantes sobre o que fazer relativamente não só à maternidade, mas também ao próprio bebê, e momentos em que a mãe simplesmente não sabe o que é que há de fazer em determinadas situações nem lidar com elas, não é? Portanto, quando uma mãe acaba, no fundo, por viver estas dificuldades, que são perfeitamente naturais e que acontecem a todas as mulheres, mas deparam-se com esta realidade nas redes sociais, aumenta muito esta sensação de inadequação, que é o que é que eu estou a fazer de errado para não conseguir acompanhar, por exemplo, e ter uma vida como esta pessoa tem, não é? Porque é que para mim está a ser tão difícil? Porque é que não estou a conseguir viver isto de forma muito tranquila? E lá está, isto aumenta muito aqui, não só a comparação, sentimentos de inadequação, mas também aqui muita ansiedade, não é? Porque acarreta aqui muitas dificuldades. E eu acho
e se calhar vou-me arrepender de dizer isto, mas eu acredito que a maior parte de nós sabe efetivamente que o que vê não é a realidade, não é? Porque nós próprios também partilhamos uma parte muito filtrada do que é o nosso dia-a-dia, a nossa vida, não é? Nós partilhamos o que queremos, como queremos, quando queremos, basicamente. E eu acho que apesar de nós sabermos isso e vermos, lá está, as outras mães com tudo orientado, os bebés perfeitos, eu na teoria sei disso, mas se calhar quando eu estou assim num dia pior, eu olho para aquilo e penso, tipo, sou só eu. Ou principalmente quando estás com 2 horas de sono nas Sono, últimas sim. 2 noites, não é? A tua perspectiva acaba não, por ser muito influenciada, não é? Porque é realmente muito difícil fazer essa distinção, principalmente quando estás a passar por lá está, estas transformações todas, a nível hormonal também, mas acabas por, no fundo, ver de uma forma inevitável aqui esta comparação. Okay? Principalmente lá está, quando estamos a passar por períodos mais exigentes, né? Como a privação de sono, que não recomendo a ninguém, mas que infelizmente todos nós passamos muito por isso quando falamos de maternidade. E acho que aqui também outra coisa que é importante, e já vou falar na privação de sono, que é outra coisa que realmente faz, acaba por ter muito impacto aqui na mulher, que é o facto de utilizarem muito a expressão é preciso uma aldeia para criar uma criança, ok? E muitas mulheres param-se no pós-parto, onde é que está a aldeia? A aldeia sou eu. Exatamente, a aldeia sou eu. E acredito que esta expressão vem muito do antigamente, não é? Antigamente a maternidade era muito vivida em comunidade, havia mais presença da família, dos vizinhos, de outras mulheres que também já tinham passado por essa experiência. E hoje em dia as mulheres acabam por viver a maternidade de forma muito solitária. Eu falo por mim, eu fui mãe recentemente, há 9 meses, e a minha maternidade foi totalmente diferente da maternidade que a minha mãe teve. Porquê? Por exemplo, a minha mãe tinha a minha avó para me deixar enquanto ela ia trabalhar e ficava sempre responsável por alguém conhecido, alguém de família, não é? E estava sempre num ambiente familiar e alguma coisa que acontecesse tinha sempre família disponível para, seja para ir ao médico, para compensar algo que a minha mãe na altura poderia não conseguir fazer devido ao trabalho. Hoje eu estou a passar uma maternidade totalmente diferente. Porquê? Porque os meus pais ainda estão em idade ativa de trabalho, eu própria tenho que trabalhar e o meu marido também, lógico. Claro. E acabamos por ter que nos ver a recorrer, neste caso, por exemplo, à creche, não é? Para conseguir suprir esta necessidade, não é? Que é de, ok, conseguir chegar a todo lado. E realmente esta falta de aldeia acontece muito depois quando nos deparamos com o passar da maternidade porque as mulheres realmente passam muitas horas sozinhas com os bebés, muitas vezes cansadas, privadas de sono e principalmente sem um espaço seguro para conseguirem partilhar aquilo que estão a sentir, aquilo que estão a viver, quando estamos cansados e sozinhos é muito mais difícil conseguirmos regular as nossas emoções. O que eu ia acrescentar, Rita, é que eu acho que lá está, não só agora nós efetivamente a nossa aldeia muitas vezes está ocupada, não é? Ou se calhar nem está perto de nós porque tivemos de mudar-nos de cidade para trabalhar e de repente somos só nós, o casal, com a criança ou com as crianças, mas também acredito que às vezes, e posso estar enganada, mas acho que às vezes também nós enquanto aldeia também assumimos que não é preciso nada ou que está tudo bem do outro lado, não é? Porque é o normal e nós, por mais cansados que estejamos, quando nos perguntam se está tudo bem, é sempre, sim, contigo, não é? E eu acho que nós também às vezes não assumimos que está tudo bem do outro lado e também não nos mostramos disponíveis enquanto aldeia, da maneira que seja, não é? Porque claro que eu, por mais que queira ser aldeia para outra pessoa, eu não posso parar de trabalhar para ficar com o filho de outra pessoa, não é? Agora, acredito genuinamente que nós
efetivamente perguntássemos e também tentássemos fazer mais por para sermos aldeia, não é? Que muitas vezes nós queremos ser, só que não sabemos como fazer. Acho que também acaba a haver aqui, por vezes, um bocadinho de falta de disponibilidade ou de... Nem a falta de disponibilidade, é eu achar que não é preciso. Sim. Para faltar a palavra. Sim, lá está. Acaba no fundo, Maria, por tocar aqui neste ponto que é muitas das vezes a mulher não tem esta disponibilidade para dizer, olha, eu realmente preciso de ajuda, não é? Sim. Porque se calhar também do outro lado é esperado dela que não peça essa ajuda. Eu acho que Sim, percebo. também de fazer uma desconstrução relativamente a isso, que é, ok, porque muitas das vezes o que nós reparamos é que, ok, o bebê nasce e atenção, bebê, Sempre. bebê. E a mulher que está numa reestruturação enorme acaba sempre por ficar para segundo plano. Então o pensamento automático vai ser, não, está tudo bem, eu consigo. Só que as coisas vão se acumulando, privação de sono, não conseguir ter uma rotina alimentar normal, pelo menos no primeiro mês, segundo mês, acaba por ser muito exigente nesse sentido. Acabam por elas próprias também ficarem muito reféns disto que é esta expectativa da mulher quando se torna mãe. E acabam no fundo por criar também esta bolha de não permitir que a ajuda chegue, não é? Porque também é importante fazermos esta sensibilização para quem está à volta, perceber, ok, de que forma é que eu consigo ajudar. Às vezes pensam assim, ok, então aconteceu-me, eu vou para aí, eu fico a tomar conta do bebê e tu vais fazer outras coisas. O bebê, no primeiro mês, acima de tudo, Está sempre comigo. precisa é da mãe. Se me dissessem assim, olha, não te preocupes, eu vou para aí, eu, por exemplo, ajudo-te a limpar a casa, ou faço-te uma refeição, ou levo-te uma refeição. Só isso já era o suficiente, não é? Ou seja, muitas das vezes é eu querer ficar com o bebê e não propriamente em dar aqui este apoio à mãe, que eu acho que é extremamente importante, porque realmente o bebê precisa da mãe, não é? E acho que às vezes é preciso, lá está, esta desconstrução de um lado, mas também esta desconstrução do outro, e esta sensibilização que também é importante. Eu acho que em quase todas as situações nós tentamos ajudar da maneira como nós achamos que a pessoa quer ser ajudada Sim. e às vezes coincide, não é? Com a Sim. maneira como ela precisa de ser ajudada, mas também acho que muitas vezes pecamos por não perguntar simplesmente, não é? O que tu dizes é, ok, o que é que efetivamente precisas? É que eu vá aos correios? Sim. É que eu vá fazer as compras do supermercado? É que eu passe a roupa a ferro? Sim. Não é? É que eu vá levar isto, aquilo, o que quer que seja? Não é? Porque o estar com o bebê se calhar é o mais fácil, Sim. não é? E é o que gostas de fazer e é o que queres fazer porque lá está, é uma fase que também dura pouco tempo, não é? E nós sabemos que aqui a vinculação com a mãe e com o pai é muito importante e também eu estar a oferecer uma solução que nem é solução, como tu estás a dizer, não é? Tipo, eu fico com o bebê, está bem, mas eu também tenho de estar com o bebê, por isso isto não resolve absolutamente nada. Claro. E acho que nós às vezes caímos no erro de, ok, como agora o bebê é quase como o problema, é o que está a tirar todo o tempo, por isso eu tiro este problema e ajudo da melhor maneira. E às vezes não é bem isso. Certo. Às vezes não é propriamente o bebê que é o problema, não é? Mas lá está. Acho que é importante também irmos nos ajustando e sem dúvida dar aqui espaço à mãe para expor não só aquilo que está a sentir, mas aquilo que faz mais sentido para ela. Porque lá está. Para algumas mães até pode fazer sentido, ok, ficas com o bebê que eu preciso de tomar um banho, preciso fazer isto, fazer aquilo, e está tudo certo, desde que faça sentido para a mãe naquele momento. E não propriamente serem os outros a indicar aquilo que faz mais sentido para aquele momento que a mãe está a passar. E lá está, e depois temos aqui a questão que eu estava a falar há bocadinho, que é a questão da privação do sono, não é? Ou seja, como outro fator que também aumenta aqui muito a ansiedade.
porque o sono tem um impacto enorme na nossa capacidade de regular as emoções e quando estamos muito cansados, o cérebro acaba por ficar naturalmente mais vulnerável aqui à ansiedade. E no pós-parto, com um sono fragmentado, não é? Que pode durar meses e muitas das vezes anos, porque há bebês que são realmente difíceis aqui na parte do sono. Portanto, há muitas mulheres que acabam, no fundo, por ter que lidar ao mesmo tempo com um bebê pequeno, mudanças enormes, pressão social. Nem consegue dormir. Exatamente, não é? Portanto, quando olhamos para tudo isto junto, não é? Faz muito sentido que a ansiedade apareça, não é? E aqui o que acho que é importante dizer que muitas mães pensam que o facto de sentirem ansiedade que é algo que está errado com elas e não é de todo. Quando olhamos efetivamente para o contexto que estas mães estão a viver, acabamos por perceber que a ansiedade muitas das vezes é uma resposta compreensível a uma fase super exigente de vida, não é? Por isso que mais do que pedir às mães que simplesmente acabem por tentar ficar mais tranquilas, talvez o que precisamos é de criar efetivamente espaço para falar sobre estas dificuldades, mais apoio, mais compreensão, porque no fundo a maternidade não foi feita para viver em isolamento, não é? E percebe-se na literatura que quanto mais as mães se sentem apoiadas, compreendidas e menos pressionadas a serem as mais perfeitas, não é? A ansiedade acaba muitas vezes por naturalmente começar a diminuir, porque quando uma mãe acaba por se sentir mais segura, mais apoiada e tranquila, toda a dinâmica familiar acaba por beneficiar dessa diminuição da ansiedade. E aqui esta é uma mensagem importante que acabo também sempre por referir em consultas, é que as mães não têm que ser perfeitas nem procurar essa perfeição. Os nossos bebés precisam de mães suficientemente boas, presentes, humanas, que também sentem medo, que também têm dúvidas, mas continuam ali a cuidar, a aprender todos os dias com o bebé que têm com elas. E também temos aqui outra questão, Maria, que eu acho que principalmente no ano passado, houve muito esta questão do panorama que vivemos de urgências de obstetrícia a fechar Tenho certeza, sim. Não é? Isto também acaba muito por acrescentar muito medo, muita ansiedade à vivência da gravidez, não é? E se já é uma fase de muita transformação, lidar, que já sabemos que é muito incerta, não é? Lidar ainda mais com esta incerteza, não saber se vou ter cuidados próximos, disponíveis, não é? Acaba por trazer aqui muita ansiedade, sem dúvida. Muita ansiedade. E lá está. É importante também perceber que estas preocupações e esta ansiedade que as mulheres, no fundo, acabam por passar, acabam por ser preocupações que vão mudando ao longo das fases da gravidez e da maternidade, não é? A maternidade não é uma experiência estática, é uma transição que envolve várias etapas e cada uma delas acaba, no fundo, por trazer aqui dúvidas, medos e ansiedades muito específicas, não é? Preocupações muito específicas. E aqui na gravidez, e vou tocar há bocadinho num ponto que tu referiste, nesta fase da gravidez costuma ser uma fase muito marcada pela expectativa, mas também muito pela incerteza, não é? Muitas grávidas acabam por sentir esta ansiedade mais relacionada com a saúde e com o desenvolvimento do bebê, ou seja, garantirem de que tudo corre bem com a saúde do bebê. E muitas das vezes surgem estes pensamentos de será que está tudo bem? Será que o bebê está a desenvolver-se como devia? O que é que eu posso fazer para garantir que tudo corra bem, não é? Portanto, entre consultas e ecografias, as mulheres acabam muitas das vezes por viver uma espécie de ciclo de tranquilidade, vamos dizer, temporário, não é? Em que recebem uma boa notícia, que está tudo bem, sentem-se mais calmas durante algum tempo, mas depois a ansiedade
começa Passado uma semana já estão outra vez outra vez assim, naquela sim. espiral de como é que está e como é que está a correr aquele desenvolvimento do bebê, não é? Portanto, depois também, nesta fase, também acaba por surgir muito medo e muitas dúvidas aqui sobre o parto, não é? Faz aqui uma expectativa de como é que será o parto, e o parto, sem dúvida, para muitas mulheres é uma experiência desconhecida e com muita imprevisibilidade, principalmente para mais da primeira viagem, como falamos há pouco. E podem surgir aqui estes medos da dor, não é? Sobre possíveis complicações, perder o controle, que muitas das vezes pessoas que sentem ansiedade gostam de sentir sempre este controle sobre aquilo que está a acontecer, ou sobre não conseguir lidar com determinado momento, e que muitas das vezes leva esta, e era isso que eu estava a falar há bocadinho, daquele ponto que tu tocaste, que é o medo de não sentir ligação imediata com o bebê. Ouvimos muitas das vezes que o amor de mãe é um amor instantâneo, que é automático, que é inato, não é? E muitas mulheres começam a questionar-se se eu não sentir isto, não é? Já aqui como uma antecipação daquilo que pode acontecer. E este tipo de pensamentos, este tipo de dúvidas também pode acabar por gerar aqui muita culpa, e acredita que é mais comum do que aquilo que se imagina, este tipo de ansiedade e de preocupação de criar este vínculo com o bebê. E acho que às vezes também nem sequer acontece isso, não é? O que tu estás a dizer é vendido como, ok, é logo instantâneo, eu tenho o bebê e somos logo bonded for life, mas muitas vezes, e eu também por ter passado no berçário e tudo, também falei com algumas mulheres sobre isso, que era não sentiam essa conexão logo. Não quer dizer que não a fossem desenvolver, não é? Mas não era logo como é vendido. E eu acho que, tal como tu estavas a dizer, por um lado é ótimo e nós cada vez temos de informar mais as pessoas, não é? Para terem menos dúvidas sobre as fases da gravidez, sobre as consequências que tem cada ação em termos de desenvolvimento do bebê, para as pessoas estarem informadas, para poderem escolher melhor. Acho que aí sim, temos também, enquanto profissionais, partilhar essa informação, mas depois ao mesmo tempo eu crio aqui tantas expectativas, não é? Porque tenho tanta informação que depois se calhar não é bem assim, porque tudo na medicina é um depende muito grande. Exatamente. E lá está, é como tu dizes, vendem-nos muito esta ideia de que é instantâneo e que é instintivo, não é? Usam muito esta palavra do instintivo. Sim. Como por exemplo, durante a noite tu vais ver que depois de seres mãe, qualquer barulhinho que aconteça, tu vais acordar logo. Mas isso é instinto de mãe. Ou seja, ok que pode acontecer uma, duas vezes, mas temos que começar a estar atentos quando isto acontece de forma frequente, porque não é instinto, isso já é hipervigilância, não é? E Sim, já sim. estamos a entrar aqui no campo da ansiedade. Depois eu se calhar, e desculpa interromper, mas eu depois se calhar até acordo mais vezes, ou nem quase nem chego a sono profundo, porque eu tenho tanta esta pressão de efetivamente acordar quando acontece qualquer coisa, Certo? que eu efetivamente fico com aquilo, não é? Eu efetivamente acordo a qualquer coisa porque quase nem estou a dormir, porque estou tão ansiosa na possibilidade de não acordar Certo. que acaba por ser instinto. Exatamente. Olha, eu posso partilhar aqui um exemplo que aconteceu. A minha filha, a Maria Francisca, foi no dia precisamente que ela fez um mês. E o meu marido, se ouvir isto, ele recorda-se perfeitamente do que aconteceu. Foi hilariante depois, ok? De ter acontecido e termos percebido efetivamente o que é que aconteceu. Estávamos na sala com a Maria Francisca e percebemos que ela estava a ficar muito vermelha, um olhar muito vazio, sem qualquer tipo de expressão. Percebemos automaticamente, ela está engasgada. Começámos a fazer as manobras De suporte, sim, sim. suporte, sim, desculpa. De suporte, e eu disse ao meu marido: olha, vou ligar já para o 112 porque nós estamos a ver que ela não estava a reagir. Continuamos a insistir nas manobras
Entretanto, começo a falar com o 112, dei todos os dados e mais alguns, naquela aflição toda, ela continuava sem reagir. Entretanto, ela solta assim um suspiro. E eu, ok, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Comuniquei do outro lado, olha, a minha filha já começou a reagir, aquela expressão já desapareceu. Mesmo assim, queriam enviar a ambulância para certificar se estava tudo bem. Eu, não, está tudo bem, se for necessário, eu volto a ligar. O que é que percebemos? Percebemos que a Maria Francisca estava a fazer o seu cocó e não estava realmente Estava aflita com as focada. vias aéreas entupidas, não é? Pronto. Isto porque estávamos há um mês sem dormir, com Claro. zero capacidade para conseguir ler todos os sinais de forma clara. E realmente, quando a situação passou, nós ok, o que é que nós estávamos a fazer? Porque isto são coisas naturais que acontecem que lá está. A pressão é tanta que acabamos por pensar automaticamente não pode acontecer nada a este bebê. Então nós entramos em hipervigilância e literalmente em hiperatividade quando percebemos que alguma coisa não está bem com o bebê. E muitas das vezes são situações que normalmente se conseguem reverter, não é? Mas neste caso foi uma situação que eu pensei que estava a acontecer exatamente o pior e afinal não era nada de demais. Mas isto para dizer que muitas das vezes estas mudanças acabam muito por ter um impacto nas nossas emoções, na forma como nós percepcionamos tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta e até mesmo a própria leitura do bebê. Sim, qualquer sinal é um sinal de alarme, mesmo não, quase nem Exatamente, existindo, não é? Eu estou tão preocupada que aconteça que, ou qualquer vislumbre vá que possa acontecer, eu já estou certo. em cima. Certo, não é? E isto também acaba por criar, lá está, esta pressão, esta ansiedade de ter que estar tudo a correr bem, não é? E aqui nesta questão do pós-parto, que é uma transformação enorme, aquilo que antes era uma expectativa, não é? Ou uma perspectiva do que será, passa a ser uma realidade diária, não é? E no fundo, ter ali um bebê que precisa de cuidados constantes e muitas mães sentem que estão a aprender tudo ao mesmo tempo, não é? Uma das questões, das preocupações que acabam no fundo por trazer muita ansiedade é esta segurança com o bebê. Muitas mães acabam por ficar muito vigilantes, lá está, verificam várias vezes se o bebê está a respirar, ficam preocupados com o sono, com a alimentação, qualquer sinal que pareça diferente, como esta situação que eu acabei de referir. Portanto, maternidade vem muito com esta conotação, Pressão. muitas vezes, sim, de pressão, de ter que tudo correr bem, não é? E muitas das vezes é a frequência também aqui dos pensamentos intrusivos que muitas mulheres vivem nesta fase, que são pensamentos, no fundo, que surgem de forma involuntária e que podem envolver aqui perigos para o bebê, não é? Por exemplo, imaginar que o bebê cai ou que algo de mal acontece, não é? E muitas das vezes estes pensamentos são relativamente comuns, especialmente no pós-parto, não é? Porque o cérebro, no fundo, está focado em tentar proteger o bebê e antecipar possíveis perigos. Porque a verdade é que o pós-parto é uma das fases mais exigentes, não é? E exige aqui uma adaptação nova E e enorme. constante. Diz? Não percebi. Estava a dizer que é uma adaptação também constante, não é? Eu Sim, não me adapto só uma vez e depois, olha, já está tudo, sim, troco aqui os chips e estou pronta. É, exatamente. eu de 2 em 2 segundos estou aqui a adaptar-me ao que está a acontecer. Exatamente, ou seja, tudo aquilo que era uma realidade que antes de existir um bebê só dependia de ti, chegares aos compromissos a horas, conseguires fazer a tua rotina tranquila, porque só depende de ti. A partir do momento em que existe um bebê, toda a tua rotina é estruturada em função desse bebê e pouco ou nada depende de ti, ok? Nesse sentido da rotina. Sim. E, portanto, quando olhamos
para todas estas preocupações que acabam, no fundo, por ter aqui, explotar aqui, no fundo, esta ansiedade, percebe-se que muitas delas têm aqui uma raiz em comum, que é o desejo de cuidar bem do bebê. Sim. E, no fundo, muitas destas preocupações vêm muito deste amor, desta responsabilidade, deste desejo de fazer o melhor possível, não é? E talvez uma das mensagens que seja importante transmitir é que a maternidade é algo que é profundamente transformador, não é? E o que faz diferença nestas preocupações é que muitas delas pertencem a esta fase de vida e que acabam, no fundo, por serem adaptativas e por serem também elas, como é que eu ia dizer? Por fazer parte desta experiência, normativas, ok? A diferença é quando estas preocupações começam a ser muito intensas, muito persistentes, a interferir aqui realmente no bem-estar da mãe. Nestes casos é efetivamente importante procurar aqui um apoio que pode fazer aqui uma grande diferença e lá está, mais uma vez volto a referir, é importante criar aqui espaços onde as mães possam falar abertamente sobre aquilo que sentem e isso é fundamental, porque muitas das vezes quando uma mãe percebe e percepciona que outras também vivem situações semelhantes e vivem problemas e dramas semelhantes, já se sentem imediatamente menos sozinhas, sentem-se mais ouvidas, mais compreendidas e isso, parecendo que não, também acaba por diminuir muito este peso que as mulheres acabam por sentir durante a maternidade. É por isso também que cada vez mais se tem apostado, não só nesta área, e não especificamente nesta área, mas quase transversalmente, em consultas de grupo. Não no sentido, claro que também tem aqui a questão de chegar a mais pessoas ao mesmo tempo, ok, mas também pela própria partilha, não é, interpessoal, porque é completamente diferente eu ouvir alguém que nunca passou pela experiência a dizer uma coisa, Sim. não é? Que okay, a teoria é muito bonita, mas será que é a minha realidade? Do que eu, lá está, ter essa... Eu sentir-me assegurada, estava a faltar a palavra em português, de estar efetivamente numa situação que, apesar de para mim ser muito estranha, não é? E parecer quase que eu é que sou a bolachinha especial do pacote e só me acontece a mim, eu de repente estar rodeada de 5 ou 6 mulheres que estão em situações semelhantes, claro que nunca são iguais, mas que também conseguem pôr-se neste papel porque também já aconteceu com elas. E aqui em Portugal ainda não se faz muito, mas em alguns países já se começa a apostar nisto, lá está, por esta partilha que também, tal como tu dizes, é reconfortante, ou pelo menos é menos assustador, não é? Quando eu sei que não sou só eu que estou louca. Sim, E que isto não é só a mim que me acontece. exatamente. E também aumenta aqui muito o que a Maria, o sentido de pertença. Porque a partir do Sim, momento em que és mãe, o teu núcleo de amigos parece que deixa de fazer tanto sentido, ok? Por isso é que se calhar existe muito esta ideia de que quando nos tornamos pais ou mães, vamos sempre procurar pessoas que também são pais ou mães, não é? Porquê? Porque também passaram pela mesma experiência, ou estão a passar pela mesma experiência, isto acaba por trazer aqui um sentido de pertença, principalmente aqui nesta questão do pós-parto, que é um período muito solitário, um período muito difícil de reestruturação não só para a mulher, mas para o casal também, não é? E criar aqui uma rede de apoio e grupos terapêuticos acabam por ter um papel extremamente importante nesta rede de apoio, no sentido efetivo de proporcionar esta experiência, de perceber que, ok, existem outras realidades parecidas com aquelas com a qual eu estou a passar, existem outras pessoas que também estão a viver as mesmas dificuldades que eu vivo e, portanto, isto traz aqui também alguma normalidade àquilo que é esta experiência transformadora de vida, que é ser mãe, não é? E isso é uma das estratégias que são extremamente importantes aqui para reduzir a ansiedade na maternidade, que é a envolver tranquilização.
Sim, Sim. envolverem-se em atividades com pessoas que estão a passar pelas mesmas experiências, ajuda aqui a reduzir esta intensidade da ansiedade e a lidar melhor com ela no dia a dia. Claro que não existem fórmulas nem estratégias mágicas, não é? A ansiedade faz parte da experiência humana e em certa medida também faz parte da maternidade. Se calhar aqui uma das estratégias também era importante aplicarem e utilizando também já aqui este mote, Maria, que deste, seria, por exemplo, aqui reduzir o excesso de informação, que muitas das vezes é aqui o potenciador da ansiedade, porque muitas das vezes as mães também acabam por fazer esta procura incessante de procurar respostas online, não é? Eu Pesquisa acho que muito. é sempre era o que estávamos a falar há bocado, é sempre pelo objetivo de eu quero fazer o melhor pelo bebê, não é? Ou por esta fase da minha vida. Uhum. Por isso, eu para fazer o melhor, eu Sim. parto do princípio que tenho de saber o máximo possível sobre o tema, não é? Quanto mais informada eu estiver, melhor. Claro. E às vezes sabemos que é o oposto. Certo, acaba por ser contraproducente, porque, ok, é importante termos uma ou duas ou três fontes fidedignas, do que ter 500 informações, se calhar muitas delas contraditórias às vezes, e lá está, acaba no fundo por criar aqui um ciclo de ainda mais ansiedade, porque quanto mais informação aparece, parece que mais dúvidas existem, não é? E isto alimenta aqui um bocadinho este ciclo, por isso pode ser útil aqui escolherem algumas fontes de informação de confiança, um profissional de saúde, 2, 3 no máximo, e tentar fazer esta pesquisa de forma global e de forma generalizada, que no fundo acaba por aumentar mais esta ansiedade. Sim. Rita, ia-te perguntar, e que outras estratégias é que achas que podem ajudar, além destas duas que falamos, dos grupos terapêuticos e aqui de reduzir um bocadinho ou filtrar um bocadinho a informação a que eu tenho acesso? Uhum. O que é que também pode ser importante aqui? A mulher encontrar, não digo por exemplo, num grupo terapêutico, porque isso também acaba por ter uma vertente mais clínica, um ambiente mais formal, mais estruturado, mas no fundo procurar dentro do núcleo familiar, dentro do núcleo de amizades, até mesmo com o companheiro, não é? Porque isso é extremamente importante, a comunicação, falarem sobre aquilo que estão a sentir um com o outro. A ansiedade cresce muito no silêncio, ok? E portanto, quando uma mãe ou um pai acabam por guardar tudo para si, os pensamentos acabam por começar a ganhar força, não é? E quando existe espaço para partilhar, seja lá está com um parceiro, com uma amiga, com um familiar, ou até mesmo com um profissional, não existe aqui às vezes rede de apoio, muitas vezes aquilo que parecia enorme pode começar a tornar-se mais compreensível e tornar esta experiência mais leve, não é? Mas é fundamental a comunicação, sem dúvida. Mesmo aqui em casal, é fundamental. Um casal precisa estar sintonizado, orientado no mesmo sentido, para que toda esta experiência da maternidade e da paternidade acabe por levar de uma forma mais leve e mais tranquila. O que é que também é importante? Falar de compaixão. Ok. Muitas mães são extremamente críticas e extremamente exigentes consigo próprias, acabam no fundo por ter aqui uma voz interna muito crítica, autodepreciativa, muitas vezes, como eu devia estar a fazer melhor, eu devia ser mais calmo, eu devia saber lidar com isto. Mas se calhar, se uma amiga lhes dissesse o que estava a sentir exatamente o mesmo, provavelmente responderiam com muito mais compreensão, não é? Do que aquelas que fazem com elas próprias. E então, às vezes pode ser útil perguntar-nos a nós mesmas o que é que eu diria a uma amiga se estivesse a passar exatamente por isto. Porque acaba no fundo por retirar este peso e esta visão que muitas das vezes é alimentada pela nossa sociedade, não é? Como estava a
falar, daquilo que esperam que eu seja enquanto mãe, daquilo que esperam que eu seja enquanto mulher, e exigem aqui um desdobramento de papéis da mulher que numa fase inicial da maternidade acaba por ser muito difícil de gerir. Portanto, sermos mais gentis connosco próprios, sermos mais autocompassivas, pode ajudar significativamente não só a reduzir a ansiedade, mas também esta pressão que colocamos em nós mesmos. O que é que eu posso dizer mais? Também aqui, o que muitas vezes ajuda a reduzir a ansiedade é realmente regular aqui o corpo, não é? Ou seja, quando estamos mais ansiosos, o corpo entra num estado de alerta, existe aqui a sintomatologia física, o coração acelera, a respiração muda, os músculos ficam mais tensos. Portanto, pequenas coisas como fazer uma respiração diafragmática, ou seja, uma respiração mais profunda durante alguns minutos, sair um pouco de casa, dar uma pequena caminhada, ou simplesmente mudar o ambiente onde estão, principalmente nos primeiros meses do pós-parto, é sempre os mesmos ambientes, não é? Podem ajudar realmente o corpo a reduzir gradualmente esta sensação de ansiedade e de tensão. E outra coisa que é importante, sem dúvida, é o descanso. Não é? Muitas das vezes parece uma miragem, não é? Quando estamos realmente em privação de sono, mas efetivamente, quando estamos muito cansados, o cérebro tem mais dificuldade para regular não só as emoções e consequentemente aqui a ansiedade. Por isso, sempre que for possível, tentar ter aqui momentos de descanso, mesmo mais pequenos que sejam, pode realmente fazer a diferença e ajudar muito nesta questão. E se calhar, por fim, procurar ajuda profissional, que é uma opção válida e muitas das vezes útil, porque realmente a ansiedade começa a ser muito intensa, persistente e começar a afetar aqui a qualidade de vida da mãe ou do pai. Portanto, procurar esta ajuda psicológica para compreender o que é que está a acontecer e desenvolver aqui também estratégias mais ajustadas. Ou seja, no fundo é criar um espaço, não é? Para compreender aquilo que estão a sentir, cuidar deles próprios, não é? E reconhecer que não têm que fazer tudo sozinhos, porque lá está, a partir do momento em que começam a ter esta consciência, muitas das vezes a ansiedade acaba por diminuir naturalmente. Não existem maternidades iguais, não existem formas de maternar certas. Por muitos livros que nós possamos ler, por muita informação que tenhamos, ninguém vai conhecer melhor os nossos bebés do que um pai ou uma mãe. Portanto, para reduzir realmente aqui os focos de informação, acho que é importante, acima de tudo, confiarem nas próprias capacidades, nas próprias decisões, porque lá está, mas ninguém conhece melhor os vossos bebés do que os próprios pais e as próprias mães. E a maternidade e o vínculo e a ligação que nós fazemos com o nosso bebé é uma construção diária. Não é imediato. Não é imediato, está bem. É importante também desconstruir essa ideia. Ok, que para algumas pessoas até pode ser imediato, mas não é uma fórmula certa, não é como seguir uma receita com X gramas para conseguir fazer aquele bolo, não é? É uma construção diária, da mesma forma como, por exemplo, em casal nós temos que fazer uma construção diária do nosso amor, das nossas rotinas, daquilo que nos preenche, não é? E vir um elemento novo para a família é fazer exatamente o mesmo, ou seja, é adaptar-nos, é construir, lá está, este vínculo e construir esta ligação dia após dia. Obrigada por estarem desse lado. Se gostaram do episódio, deixem uma avaliação no podcast e qualquer dúvida que tenham para mim ou para a Rita podem deixar nos comentários. Um beijinho e até à próxima!